Agora então, função sinal. Função sinal ela tem essa nomenclatura, tá, do inglês, e ela tem essa definição. Ela é 0 para x igual a 0, ela é menos 1 para x menor do que 0, e ela é mais 1 para x maior que 0. Tá? Esse é o gráfico, onde ela vem de menos infinito x, ela vem definida em menos 1. No menos 1, né, no 0, ela é definida em 0, e no mais 1 e acima de x, ela é definida como mais 1. Então ela vai para mais infinito como mais 1. E para que serve, na verdade, essa função? A definição dela é essa, tá? E esse é o gráfico. Um exemplo de aplicação da função sinal. Por exemplo, eu tenho aqui um êmbolo, tá? Uma tubulação com dois fluidos, um em cada lado, ou fluido de um lado e ar do outro, o que seja. Mas eu tenho esse êmbolo aqui, onde eu tenho uma pressão de cada lado aqui. Vamos imaginar que seja um fluido de cada lado. Aqui, esse êmbolo, vamos adotar que ele no meio do cilindro. Ele seria a posição 0. Tá? Vamos adotar a posição 0. Desse lado aqui eu tenho o deslocamento x1 e desse lado eu tenho o deslocamento x2. Então, se o êmbolo se deslocar para esse lado, tá? O x2 vai ser menor do que o x1, porque o x1 está aumentando, o volume desse lado aqui está aumentando, né? O x2, o êmbolo, como ele está deslocando, essa diferença aqui está ficando cada vez menor. E ao contrário também, né? Se o êmbolo for deslocando para a esquerda, esse x1 vai ficando menor e o x2 vai ficando maior. Então, o que a gente pode fazer com essa função? A função sinal, a gente vai adotar. A gente tem que adotar uma referência, tá? E um lado, a gente vai adotar, por exemplo, que o x1, se ele for maior que o x2, significa um sentido positivo. A gente tem que indicar o sentido positivo e um negativo. Então, eu vou fazer função sinal de x2 menos x1. Tá? E aí, se x2 menos x1 for maior que 0, tá? Se for maior que 0, significa que x2 é maior que x1. Tá? Se x1 for 2 e x2 for 1, vai dar 1. 1 é maior que 0. Então, a gente vai adotar como 1. Se o x2 valer 2 e o x1 valer 1, isso aqui vai dar menos 1. Menos 1 é menor que 0, então o resultado final é menos 1. E se os dois forem iguais, né, se o êmbolo estiver na posição inicial, se ele não estiver deslocado, um vai valer 1, o outro vale 1 também. 1 menos 1 é 0, né? Então o resultado é 0. Então, o que a gente pode concluir? Se o x1 for maior que x2, significa que o êmbolo deslocou para a direita. Tá? Se o êmbolo deslocou para a direita, a gente tem um sentido. Né? A gente tem o êmbolo indo para a direita. Então, eu sei que se essa função sinal me retornar um valor positivo, se ela me retornar o valor mais 1, eu sei que o êmbolo está se deslocando para a direita. Então, o que está aumentando é essa área aqui. Se essa função sinal me devolver um valor negativo, significa que o êmbolo está se deslocando para a esquerda. Tá? Então, essa área daqui está aumentando. Por quê? Porque o x2 está sendo maior do que o x1. O x2 está aumentando e o x1 está diminuindo. Se isso for verdade, o valor devolvido pela função sinal vai ser menos 1. Então, através desses sinais mais 1 e menos 1, eu sei o sentido. Então, isso é uma coisa que a gente vai precisar adotar quando a gente for trabalhar com a função sinal. Se o sentido for menos 1, o sentido é para um lado de pressão, de força, de movimento, o que for. Você precisa saber, se for menos 1, significa que eu tenho o sentido do movimento para um lado. Se for mais 1, o sentido do movimento para outro lado. Tá? Então, a função sinal é para devolver um sinal positivo ou negativo. Se for positivo, eu tenho deslocamento para um lado.
Se for negativo, tem deslocamento para o outro lado. Se o resultado for nulo, significa que não tem deslocamento. Okay? Essa é a definição da função sinal e um exemplo prático de onde a gente usa a função sinal.